Olá, muito boa tarde para você. Está no ar o nosso Aparecida Interessa ao Brasil. E chegou a sexta-feira. Quero agradecer a você que nos fez companhia durante toda a semana. E muito obrigado também a você da família dos devotos que torna possível esse trabalho aqui na TV Aparecida. E ligue então para a Casa da Mãe. Venha você também fazer parte dessa grande família aqui com a gente. Abrimos o nosso programa de hoje falando sobre o curso dos bispos que a nossa equipe acompanhou durante toda a semana. O Guilherme Machado nos traz um balanço do evento. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde para todo mundo que está assistindo o Aparecida Interessa ao Brasil. Volto a falar aqui direto do Rio de Janeiro, onde se encerrou hoje a 32ª edição do curso anual para os bispos do Brasil, que trouxe o tema Novas Comunidades e a Evangelização hoje. Um momento de grande partilha, de troca de experiências e principalmente de reflexões do nosso episcopado sobre os novos desafios para evangelizar o povo de Deus e, claro, a necessidade de se conseguir acompanhar, incentivar e acolher essas novas comunidades que surgem Brasil afora. Sobre, então, essa temática e esse balanço de tudo que foi discutido, conversado aqui no Rio de Janeiro ao longo dos últimos dias, nós fizemos uma entrevista com Dom Joel Portela Amado, ele que é bispo auxiliar aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro e também secretário-geral da CNBB. Vamos conferir o que Dom Joel nos disse sobre esse momento. Numa avaliação que eu diria, ao final, positiva das novas comunidades. Porque o novo às vezes nos assusta, o novo às vezes nos apavora, não se encaixa muito no que nós estamos acostumados e com isso o perigo da rejeição. Tampouco, isso nós concluímos, não é a hipervalorização, não é a aceitação simples, mas acima de tudo o acompanhamento e o discernimento. As novas comunidades representam, todos os assessores disseram isso, uma possível resposta para o atual momento do mundo e da igreja. E precisam, embora tenham 40 anos mais ou menos no Brasil, precisam de acompanhamento e de presença, dadas pelo próprio bispo, quando possível em primeira pessoa, e por aquelas instâncias que o bispo vai criando para a sua própria diocese. É isso, esse é um primeiro passo para uma longa caminhada que existe daqui em diante para a igreja estar cada vez mais presente em espaços onde antes não chegava, e claro que as novas comunidades podem auxiliar e muito nesse processo, é o que o episcopado espera dos resultados do que aconteceu e foi conversado aqui no Rio de Janeiro, na Casa de Estudos do Sumaré, nos últimos dias. Du, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Guilherme. E o Terço dos Homens é um movimento fenômeno no Brasil inteiro e que, por sinal, traz até Aparecida a maior romaria em número de pessoas. Está na vida de milhares de católicos. Vamos conhecer um lindo exemplo. Com o terço nas mãos, essa família se consolida na oração. Mas nem sempre foi assim. O Armando, que hoje é um exemplo dentro de casa, sofreu com vícios. Era muita tristeza para minha família antes, né? De presenciar do jeito que eu chegava em casa, alcoolizado, e depois foi até pro lado das drogas. Eles conversavam, meus filhos já começou a ter 12, 13 anos, entender que eu estava fazendo a mãe deles sofrer muito. Ela sempre rezou, sempre acreditou. Cansado da vida que levava, Armando pediu a Nossa Senhora que iluminasse seu caminho e recebeu um milagre da Mãe Aparecida. E a mudança de vida aconteceu. Mas foi no Terço dos Homens que ele se fortaleceu na fé. Como eu estava à procura de um novo caminho, eu vi que ali que ia começar uma nova história na minha vida. E realmente toda segunda-feira participando, indo ali, dando meu testemunho e rezando, eu vi que a minha vida foi transformando. Elizabeth, esposa de Armando, sempre esteve ao lado dele e nunca soltou sua mão. Ela sempre teve esperança de que a vida da família seria feliz. Nós nos casamos muito novos, né? Eram 2 crianças. E ao longo
da nossa trajetória de vida, o Armando foi se envolvendo, né, como ele falou, no vício do álcool, da droga. Mas ele teve uma família, tem uma família, né, os pais, muito católicos, os meus também. E eu pedia muito para Deus para que ele mudasse a nossa história, para que ele mudasse. Eu queria esse marido, não queria outro marido. Com toda a mudança, Beth quis mostrar como a perseverança do marido poderia ser espelho para outros homens e também agradecer quem fez parte do processo de luta de Armando. Essa carta eu acho que foi no primeiro ano que o Armando participava do Terço dos Homens, né? E assim, foi uma forma de gratidão. Eu queria fazer uma homenagem para ele, né? Ele não sabia. Daí eu escrevi lá agradecendo, né? Porque é lá no terço que ele se fortalece, é lá no terço que ele sai outra pessoa, sai sempre melhor do que quando ele chega. E eu queria que os homens do Terço dos Homens fizessem essa homenagem. Daí lá a gente eu contava na carta, né? Que ele fazia mais um ano de perseverança e que o Terço dos Homens era a força que ele tem. Todas as segundas-feiras, Armando se encontra com seus colegas do Terço dos Homens na Igreja São Benedito, no centro de Aparecida. Para ele, estes momentos são de muita felicidade. O Terço dos Homens, para mim, é tudo porque ele me ensina a viver. Ele me ensina a orientar meus filhos, ensina a ser um colega de trabalho lá no meu setor. Me ensinou a ter mais fé e acreditar mais em Deus. E você já sabe, quer vir até o santuário participar da Romaria nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro? Acesse a12.com/Terço dos Homens e inscreva o seu grupo. Tem algum bonito movimento do terço, outras iniciativas aí na sua paróquia ou comunidade? Não se esqueça de nos ajudar a fazer o programa enviando notícias para o nosso e-mail, aparecidainteressa@tvaparecida.com.br. Os religiosos maristas chegaram ao Brasil em 1897. De lá para cá, a tradição é promover sempre a evangelização e oferecer formação. Durante esta semana, acontece em Brasília, no Distrito Federal, a Escola Vocacional Marista. E para saber mais detalhes, eu converso com o irmão Fabrício Barbosa Fonseca. Boa tarde, irmão. Seja muito bem-vindo ao Aparecida Interessa ao Brasil. Conta para a gente, né, o que é essa escola vocacional e como foi aí essa semana, toda essa preparação de vocês. Boa tarde, Eduardo. É uma alegria estar com vocês aqui no programa Aparecida Interessa ao Brasil. Agradeço a oportunidade. Nós estamos aqui, então, reunidos com um grupo de 60 pessoas, entre religiosos, religiosas, padres diocesanos, seminaristas, na escola vocacional, que justamente tem essa intencionalidade de formar, de oferecer instrumentos aos acompanhadores e acompanhadoras vocacionais para a vivência desse acompanhamento de tantos jovens, adultos também, em torno do discernimento, da busca de se encontrar e atender ao chamado que Deus faz a cada um e cada uma, né? Esse ano o nosso encontro, a nossa escola está trazendo contra temática provocação, com essa intenção mesmo de provocar esses que aqui estão sobre as conjunturas, né, em que nós estamos, as mudanças de tempo, os perfis juvenis, para assim, de fato, a gente atender realmente a essa juventude dentro da realidade em que eles estão, nesse formato que é muito diferente de tempos atrás. Então, como que a gente faz uma animação vocacional de qualidade e que, de fato, atenda à realidade juvenil de hoje? É um projeto que é desenvolvido em parceria com a Universidade Católica de Brasília e com a CRB Nacional. Já acontece há 20 anos, né? E desde 2010, né, no início, esse projeto atendia exclusivamente aos animadores vocacionais maristas, e desde 2010 a gente ampliou também, atendendo aí os religiosos e religiosas nessa demanda e nesse tema que é tão caro para nós,
que é a animação vocacional. E dentro do que foi vivenciado, né, quais frutos você já espera colher aí daqui para frente? É muito interessante que, de fato, a gente pensou a escola vocacional, sobretudo nesse ano, com algo de concreto, né? E nós vivenciando enquanto igreja o terceiro ano vocacional, né? Nos convidando aí a pôr os pés a caminho com os corações ardentes. Nós também refletimos desde segunda-feira até hoje, qual é a forma, de fato, concretamente, com que a gente pode contribuir com a animação vocacional na igreja. Então, partindo do itinerário da escola, com as formações que nós tivemos, sobre contexto juvenis, sobre planejamento, sobre análise de conjuntura na América Latina, nós pensamos, então, de fato, num primeiro movimento de oferecer um material, né, que nós estamos produzindo aqui também, para ajudar nesse processo de encontros e acompanhamentos vocacionais. Esse é o grande e primeiro fruto, né? E a partir daí também, dentro de cada família religiosa, nas dioceses, nos SAVs, de fazer esse desdobramento da ação do acompanhamento vocacional cada vez mais qualificado, mais atentos à realidade, muito mais do que reproduzir coisas que são feitas ao longo do tempo, mas, de fato, algo que corresponda ao contexto em que nós vivemos no dia de hoje. Então, nós vamos ter esse material, que é um primeiro material que nós vamos trabalhar, produzir, de fato, para divulgar, para partilhar, né? Quem sabe para publicar com esses encontros vocacionais e, a partir daí, também qualificar os processos de acompanhamento e discernimento. Irmão, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Aparecida Interessa ao Brasil e espero de verdade que os novos frutos sejam muito bons para todos vocês. Muito obrigado. Gente, o Aparecida Interessa de hoje vai ficando por aqui. Um bom final de semana para todo mundo e até segunda-feira. Tchau, tchau.